O presidente Lula, demitiu o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, o nome oficial, ministro da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. No lugar dele vai Sidônio Palmeira. Ele é publicitário, foi responsável pelo marketing da campanha de Lula em 2022. Confira a reportagem de Pedro Teixeira. Essa é a primeira mudança da reforma ministerial planejada pelo Palácio do Planalto. Alas do PT e o próprio presidente Lula criticavam publicamente a gestão de Pimenta e a consideraram a principal culpada pela baixa popularidade do governo. Com a troca, o executivo espera melhorar a divulgação de marcas dos últimos 2 anos, como o crescimento do PIB e a diminuição da pobreza. Na avaliação do Planalto, a equipe de comunicação não estava sendo capaz de comunicar esses resultados ao eleitorado. Sidônio será responsável por novos slogans e campanhas publicitárias do governo, já visando a campanha eleitoral de 2026. Outro desafio do novo secretário será facilitar a comunicação entre os ministérios, buscando intermediar as pastas e a Casa Civil. A reforma ministerial também quer expandir as relações do Planalto com o Congresso. O relacionamento entre os dois poderes tem sido espinhoso ao longo do 3º mandato de Lula. Um exemplo disso é que apenas 9% das medidas provisórias enviadas pelo governo Lula foram aprovadas pelo Congresso no ano passado. Durante a presidência de Jair Bolsonaro, o número de MPs acatadas era 4 vezes maior. Nos primeiros 2 mandatos de Lula, o índice de matérias aprovadas ultrapassava os 80%. Como consequência, o executivo foi forçado a enviar as propostas via projeto de lei, o que demandou mais negociação e mais concessões aos parlamentares. Além dessa mudança, o Planalto quer garantir que os partidos com representantes na esplanada dos ministérios se tornem mais fiéis ao governo. Bancadas de siglas como PP, União Brasil e MDB oferecem resistência a projetos apresentados pelo executivo. Graziela, eu não sei se aceita uma proposta com uma pergunta com um pouquinho de fundo irônico, que é a seguinte: vai se fazer política agora pela SECOM? Será que não estão substituindo a velha expressão "é preciso fazer melhor política" pela expressão "está faltando comunicação"? O risco é colocar tudo na conta da comunicação. A gente fala de reforma ministerial, a gente sempre pensa em governabilidade, mas é curioso que a gente está vendo uma reforma ministerial que começa por um lado que não tem a ver com governabilidade. A gente não está vendo Lula construindo governo por meio do compartilhamento de pastas ministeriais, que era o intento quando se falou em diminuir a proporção de recursos para as emendas parlamentares. Quer dizer, o executivo tem que escolher o que ele quer compartilhar quando ele vai construir coalizão. Não foi essa primeira pasta, não foi essa escolha, foi uma questão realmente interna, voltada para essa tentativa de melhorar a sua imagem pública. Existe uma importância fundamental da comunicação na política, mas ela sozinha não consegue emplacar nenhuma candidatura ou também manter um apoio presidencial. Então, vamos ver se a questão, mudando o ministro, pode ser que fique mais claro se era uma questão da comunicação ou não. Agora, me preocupa, de fato, a não ter ainda havido uma manifestação daqueles partidos que podem, de fato, compor o governo nos moldes mais tradicionais, de uma proporção de ocupação dos assentos do plenário se transferir para os gabinetes, né, para o cabinets, como se vem do inglês, para a ocupação das pastas ministeriais, para ver se a gente consegue diminuir um pouquinho a importância das emendas na construção da governabilidade, porque é uma forma menos sistemática e um pouco mais complicada e cara de construção de governabilidade, né, Vac? Tem 2 pontos que a Graziela levantou até aqui, Caio. Eu vou separar eles um pouquinho, embora a separação às vezes pareça um pouco artificial. Um é essa questão da comunicação. O outro, que ela acabou agora na intervenção dela de mencionar, é como que se arma uma governabilidade, leia-se também / campanha eleitoral para 26, em função da ocupação de cargos na esplanada. Vamos pegar o da comunicação primeiro. Pode-se falar o que quiser de Lula,
Mas na longa carreira dele, nunca ninguém disse que ele não soubesse se comunicar. O que aconteceu? Bom, envelheceu. A equação política a qual ele se acostumou a se comunicar mudou, né? Brasília não funciona mais apenas no modelo clássico do presidencialismo de coalizão dos anos 90 e dos anos 00 e dos anos 10 também até a metade, de distribuição de cargos e pagamento de emendas, e essa equação mudou, né? Essa equação mudou, ele chegou já com essa equação, ele sabe dessa mudança, mas ele não tem força política ou instrumentos. Ele perdeu os instrumentos, não ele, Lula, o Poder Executivo, perdeu os instrumentos de conseguir garantir apoio e governabilidade em troca das duas moedas de troca tradicionais, que eram cargos e emendas. Além disso, tem um segundo fator que é externo ao governo, que é a calcificação, a polarização, um contexto político muito tenso, um ambiente político digital muito maior do que o analógico, no qual ele se formou. O mundo mudou. Ele tem a idade do meu pai, 80 anos, 79 anos. Assim, as coisas mudam. E aí perde os instrumentos. O ambiente mais tensionado. Você não consegue mais operacionalizar e operar politicamente, se comunicar politicamente, como você conseguia há 20 anos, há 30 anos, como ele conseguia. Daniel. William, o governo Lula III é um governo que se pauta muito pela nostalgia dos governos 1 e 2 de Lula. E parte dessa nostalgia era aquele índice de aprovação absolutamente recorde de 2010, quando Lula deixa o Palácio do Planalto, de 87%. Com a economia crescendo 7% ao ano. E isso cria para o governo uma espécie de armadilha, um sarrafo colocado muito alto, que não é um sarrafo para os tempos de hoje. Hoje, o teto de popularidade de qualquer governante, de Lula, de Milei, de Trump nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, não é 87%, porque as sociedades estão muito polarizadas. Então, hoje você ter uma aprovação de 50%, 55%, que dirá 60%, é muita coisa. Isso cria, em primeiro lugar, uma impressão de que você está permanentemente mal porque você tem uma popularidade de, digamos, de 40%, de 45%. Outra coisa é que as marcas, e isso tem a ver com a nostalgia também dos governos Lula 1 e 2, as marcas do governo Lula 3 não pegaram até agora. E aí não pegaram não só por culpa da comunicação, porque elas não imprimiram na população um sentimento de que elas fizeram a diferença na vida das pessoas. Não é o caso ainda do Desenrola, do Acredita, do Voa Brasil e por aí vai. E é atrás disso que o governo está indo para tentar fazer a diferença em 2026. Thaís, hoje, quando eu conversava com jornalistas, o novo ministro, chefe, né, como é que é o nome oficial? Sidônio Palmeira. Não o nome do ministro. Paulo Pimenta. Não, calma. Do órgão, Secretaria de Comunicação Social. Obrigado, colegas, obrigado. Não, o Sidônio, eu conheço ele pessoalmente, inclusive. O Sidônio é um publicitário que gosta de dizer, não gosta de ser chamado de marqueteiro. Ele tem razão num ponto, ele diz publicitário é uma profissão emplacada, gente altamente profissional, numa indústria no Brasil altamente desenvolvida, que sabe dos seus limites, inclusive. Sabe o que é possível, sabe o que não é possível, via publicidade, se conseguir. Ele entra numa seara política e hoje ele solta a frase clássica de quem lida com publicidade política quando se dirigia aos jornalistas no momento da troca de cargo ali, ele disse: nós precisamos fazer com que a gestão de governo, leia-se política econômica, e a percepção das pessoas, leia-se como é que elas sentem a temperatura da economia, coincidam. Quer dizer, o governo acha que está fazendo uma bela gestão e as pessoas não têm essa percepção. Sidônio consegue isso? Então, William, hoje existe um descolamento muito grande, né? O brasileiro hoje, a minha impressão e do que eu colho de depoimentos de quem está estudando isso na ponta, é que as pessoas sabem exatamente o que está acontecendo na vida delas. A Tendências fez um levantamento mostrando que mais de 50% da população hoje já é formada pela classe C. A classe C teve o maior aumento de renda nesses últimos 2 anos. E a classe C tem escolaridade, acesso à informação suficiente para reconhecer o presidente Lula como líder do país, mas não quer dar a ele
a legitimidade ou a autoria pela melhora da sua condição. Não quer dar a ele a responsabilidade pelo seu trabalho ter sido formalizado, pelo seu salário ter aumentado, por ele ter melhorado as suas condições de acesso a consumo e a serviços. Então, esse descolamento, que é um descolamento que está acontecendo em outros lugares, me parece que é uma espécie de uma rejeição à classe política como autora, condutora e responsável pelo que acontece na vida das pessoas. Então, acho que esse é um ponto. E falando especificamente do Sidônio, tem uma expressão antiga, né, que os mais jovens não reconhecem, que é o embrulhinho de velocípede, né? Dizia de um sujeito, né, que você não consegue muito levar. O sujeito é um embrulhinho de velocípede, porque você imagina embrulhar um velocípede, que é um triciclo de criança. Se não tiver dentro de uma caixa, você não faz um embrulho de presente. Então, a minha impressão é de que o governo está meio embrulhinho de velocípede. Então, o Sidônio vai botar o governo dentro de uma caixa para fazer um belo embrulho e na hora que quem abrir, que vai estar lá, um velocípede. Pegar lá naquela coisa. Não, assim, você consegue, acho que, trabalhar bem a comunicação. O duro é um governo ser regular e a comunicação ser ruim também. Então, a comunicação tem que ser boa, de qualquer maneira. Porque se for tudo mediano, ou tudo ruim, ou a maior parte ruim, e a comunicação for ruim também, aí é difícil fazer milagre. Deixa eu voltar a um segundo ponto que a Graziella abordou na primeira intervenção dela aqui, que é muito relevante, Graziella. Você separou as questões, você disse, há uma questão de dentro do governo, que é conseguir falar, mas há uma maior, como você dizia, estou resumindo, se eu cometer uma injustiça, você me corrige imediatamente. Há uma maior que a capacidade ou não de articular via partidos um ministério que seja digamos, uma base operacional para a campanha eleitoral de 2026. E isso nessa tarefa, você diz que o governo está falhando também? Tem um desafio dessa pasta, Vá, que eu acho que é interessante da gente considerar, que é uma pasta transversal, diferente de outras pastas, como saúde, como educação, sei lá, pesca, que tem uma atuação específica. Tem algumas pastas que precisam passar por outros lugares da esplanada e você tem que fazer uma gestão em rede que é muito desafiadora, está ficando mais desafiadora. Eu estou falando das eleições de 2026, mas eu estou falando, sobretudo, dos próximos 2 anos. Eu estou falando dessa capacidade de construir governo para também que Lula consiga imprimir essa cara que se falava aqui a esse terceiro mandato. Se ele quiser aprovar agendas e reformas específicas, ele vai precisar de apoio do Congresso. E mesmo que não queira aprovar ou não consiga aprovar reformas específicas, até para se proteger, a gente está em tempos que o Executivo precisa manter uma base relevante no Congresso. O Caio colocou muito bem das mudanças institucionais e também conjunturais, né, de polarização e da mudança de regras que está tornando mais difícil a governabilidade. Então, ele sempre fala que quer construir com partidos. Isso tem a ver com governar agora e tem a ver com construir a possibilidade de reeleição ou de indicar um sucessor. Mas essa construção ainda está embaçada. A saída do Lira é um momento de ouro para que isso possa acontecer, para que o governo consiga retomar pelo menos algumas das ferramentas do presidencialismo de coalizão clássico. Isso seria positivo. Tem essa condição? Essa é uma excelente provocação que a Graziella faz, Daniel. Do Lula retomar algumas das ferramentas do presidencialismo de coalizão, que, por exemplo, o Caio estava dizendo acabou. A Graziella citou a saída do Lira, a troca de comando nas casas legislativas, como uma grande oportunidade, eu diria, a última oportunidade deste mandato, né? Até porque sobram 2 anos. E aí, eu acho que tem 2 elementos que a gente tem que prestar atenção. Um desses elementos é que na cozinha da República, na antessala ali do presidente da República, onde estão ali 4, 5 ministros palacianos, são todos petistas. O núcleo decisório do governo, apesar de ter sido eleito como um governo de frente ampla, em defesa da democracia, esse era o discurso, o centro decisório continua sendo do PT.
E o segundo ponto é que você tem a oportunidade agora de amarrar uma série de partidos da base aliada, inclusive partidos de vocação de centro-direita, para estarem, de certa forma, com o governo, porque o poder de sedução de estar com o governo é muito grande, qualquer governo, para 2026. Veja, um partido como, digamos, os Republicanos de Tarcísio de Freitas, o União Brasil, que tem muitos bolsonaristas também, você pode não ter o apoio formal desses partidos em 2026, mas dependendo da reforma ministerial que você faz e do espaço que você dá a essas legendas, você tem a capacidade de reforçar em alguns estados, em ter algumas bases de apoio relevantes para 2026. Então, essa é a grande oportunidade do governo Lula. Então, mas aí você está mencionando, e a Graziella também está assumindo, que tenha uma cabeça com estratégia política nesse sentido, pensando dentro do Palácio do Planalto. Toda vez que a gente ouve, Daniel, o Caio, a gente ouve assim, não, agora o Lula vai entrar em campo. Agora ele vai entrar na articulação política. Agora ele vai. A gente viu na reportagem o número de MPs que ele conseguiu aprovar. É irrisório, é ridículo. Está ali atrás, na lanterninha, em relação a qualquer outro, digamos, a outra comparação que a gente faça. Então, quem que vai costurar isso aí? William, a rigor, sabe quem está costurando isso daí? Flávio Dino. Numa saga para devolver as emendas para o Executivo conseguir retomar o poder perdido. Enquanto Executivo, enquanto poder, não estou falando enquanto governo Lula, mas quem está hoje mais ajudando o presidente Lula na governabilidade é o seu ex-ministro da Justiça, seu ex-companheiro de PCdoB, enfim, ex-governador Flávio Dino. Porque o que o Flávio Dino está operando com coragem, sem entrar no mérito, né? Concordo, inclusive, com a maior parte dessa operação que ele está fazendo, mas o que ele está fazendo, na verdade, é ajudar o Lula, o Palácio do Planalto e o Executivo a tentar retomar parte da governabilidade perdida pelos presidentes da República desde Dilma Rousseff. É ele, hoje, o principal ator nesse ambiente todo. E ele está ajudando também na questão até das contas públicas, porque esse bloqueio que ele fez das emendas vai permitir que o governo apresente um resultado fiscal de 2024 muito melhor. O Haddad, hoje, na entrevista que deu ao Globo News, antecipou o resultado que o governo vai anunciar ainda mais para frente, daqui a algumas semanas, que o déficit foi de 0,1%. Né? A expectativa era 0,5%, 0,6%, que o governo teria dificuldade e tal. Então, o que certamente vai ajudar a fechar essas contas, lembrando que tem algumas contas que não estão incluídas aí na meta, é o fato do empossamento, ou seja, aquele recurso que não conseguiu sair, ter aumentado muito. E aumentou porque as emendas não saíram. Né? Então, se o governo ganha um poder de executar melhor ou de controlar melhor as emendas parlamentares, ele melhora também a sua gestão das contas sem precisar ficar criando novas medidas. Ele vai fazer na boca do caixa e usando as emendas, com o apoio do judiciário, ele vai fazer essa gestão na boca do caixa. Isso acaba resolvendo também e dando também um problema, uma solução ao Haddad, William, que hoje, na entrevista, admitiu que houve erro de comunicação, erro de timing no anúncio do pacote e tudo mais, né? Não me parece coincidência ele ter feito essa entrevista hoje, no mesmo dia em que muda o secretário de comunicação. Graziella, a provocação voltou para você. Em que medida a Flávio Dino consegue salvar a governabilidade perdida? Quem é que usou essa expressão? Em busca da governabilidade perdida. Caio Junqueira usou. Caio Junqueira. Caio Junqueira em seu momento Proust. Em busca da governabilidade perdida. O William está muito inspirado hoje. Indiana Jones, né? Bem em busca Bom, aí da a arca perdida. Tem o tempo perdido, a arca perdida, você escolhe. Essa arca já foi, né? A instituição não olha para trás, não volta. A gente pode por isso que eu falei retomar alguns dos instrumentos. A gente tem algumas possibilidades de retomar algumas ferramentas. O que seria salutar seria, ao menos, conseguir atuar por meio das lideranças. Talvez essa estrutura dentro do Legislativo, que centralizou os trabalhos na figura do presidente da mesa e
e tirou as atribuições ou a capacidade de atuação das lideranças tenha sido o maior problema na construção da governabilidade para o executivo junto com as emendas parlamentares. Então, se por um lado o Flávio Dino ele pode, de fato, ajudar, seja lá qual for o governo, porque se houver uma mudança institucional, ficando o Lula ou saindo o Lula, vai precisar construir governo. Se Flávio Dino ajuda nessa seara, por outro lado, é preciso ter com quem conversar também. E se os líderes não falarem pelas suas bancadas, não tem como o presidente construir em conjunto e não dá para o presidente ficar calculando um a um, né? O que a gente chama em ciência política de construção ad hoc. É muito custoso e é muito difícil construir um governo de fato com isso. Então, para o futuro, eu acho que a tendência é que haja um amálgama do uso das emendas e das pastas ministeriais para a construção da governabilidade. Em algum momento, eventualmente, é possível que a gente chegue em algum equilíbrio, né? A gente está num momento de mudanças muito grandes na relação entre os poderes e vamos ver se a gente consegue chegar num ponto em que a governabilidade gere uma estabilidade para a gente conseguir construir e pensar em pautas substantivas, né? É muito interessante o teu uso dessa expressão, Graziela, a construção ad hoc, que ela significa, já ajudando todas as pessoas a pensarem no que você está dizendo, é um governo que vai fazendo à medida que vai acontecendo. Pelo jeito não deu certo, Daniel. E tem um ponto, né? Só retomando, William, se me permite, para finalizar, a entrevista à Globo News do Fernando Haddad, que a Thaís mencionou, né? As ponderações são ótimas, está tudo certo, a gente vê e acha bonito ali, louvável o ministro explicando e falando de todos os erros de comunicação. É importante lembrar que o chefe dele permitiu esses erros de comunicação todos, endossou esses erros de comunicação e também deixou os ministros se estapeando durante 2, 3 meses na preparação do pacote. Então, é esse tipo de liderança, no final das contas, que você falava na intervenção anterior, que está faltando. A gente não vê essa liderança surgindo. Então, por que acreditar que os erros são só da comunicação?